Fala, nação! Chegou o momento da grande semifinal da Copa do Nordeste. Amanhã o CSA entra em campo contra a equipe do Confiança aqui em Maceió, 9h30 da noite. Jogo único, valendo vaga na grande final. Partida que o CSA tem condições aí de vencer, joga dentro de casa, né, com o apoio da sua torcida. Então pode ser uma partida histórica para o time do CSA alcançar a primeira final aí de Copa do Nordeste e tentar representar o nosso estado nessa final. Mas a gente se encontra também em um momento que ele é bastante delicado na Série C do Campeonato Brasileiro, e aí a gente fica com todos aqueles impasses em que qual vai ser o foco principal. O foco é o quê? A final? O foco é o quê? Classificar na Série C? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso aí nesse vídeo. Agradeço a presença de todos aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no canal Diário de Azulino para fortalecer o nosso crescimento, ajudar a gente a ficar cada vez mais relevante aqui dentro da plataforma. Dá o like aqui nesse vídeo para ele ficar cada vez mais em alta e ajudar na divulgação do nosso vídeo aqui no canal. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre esse jogo, né? O CSA joga contra a equipe do Confiança em simultâneo a partida entre Bahia e Ceará. Os dois jogos serão nessa quarta-feira às 9h30 da noite. E pensando aí numa possível final, o time do CSA passando do Confiança, se enfrentar a equipe do Bahia, faz o primeiro jogo em Maceió e o jogo de volta na Fonte Nova. Se o CSA enfrentar o Ceará, o CSA faz o primeiro jogo no Castelão e o segundo jogo como mandante aqui em Maceió. Isso por conta das pontuações que as equipes fizeram nas fases anteriores. Você soma todas essas pontuações, tá? E assim, o time do CSA já teve até uma pontuação melhor do que a da equipe do Ceará na primeira fase. Melhor não, né? Mas enfim, o CSA ganhou a sua partida e o Ceará empatou, né? Então, mesmo que o CSA, por exemplo, passe nos pênaltis e o Ceará vença o seu jogo, teria que tirar um saldo de gols que é muito diferente lá, né? Então teria que fazer uma goleada em cima da equipe do Bahia. Já o CSA para enfrentar o Bahia em Maceió não seria possível, porque o Bahia empatando o seu jogo já teria uma pontuação maior, então enfim, né? Então é por conta disso aí, essa questão do chaveamento, tá certo? Mas a gente não adianta pensar numa final se a gente não se concentrar nessa semifinal, certo? E aí eu trago a importância também desse jogo, tá? O time do CSA tem essa partida numa quarta-feira, certo? E o próximo jogo é só na segunda, ou seja, tem um espaçamento aí de muito tempo, certo? Para que o time do CSA possa recuperar os seus jogadores. E não tem nem viagem, certo? Então depois da quarta tem a quinta para recuperar fisicamente os atletas, sexta, sábado para treinar para o próximo jogo, se preparar para o próximo jogo, e o domingo para fazer aquele treino mais leve de preparação final para alinhar os últimos pontos para a partida decisiva também contra a Ponte Preta aqui em Maceió, certo? Então acho que dá para o time do CSA trazer um foco grande para esse jogo aqui, né? E trazer um pouco também dessa possibilidade aí de uma final inédita para a equipe do CSA, o que seria histórico, tá? Então, falando também do nosso adversário, a gente tem essa dúvida, né, em relação a qual é o nosso foco principal. Alguns vão dizer que é a Série C, outros podem até pensar na final de Copa do Nordeste como algo que pode ser histórico para não só o CSA, mas como para o estado de Alagoas, certo? Mas é certo que tanto o CSA quanto o Confiança, eles têm essa mesma dúvida. Na tabela de classificação, o Confiança está até melhor do que o CSA, está com um ponto à frente, está com essa vaga no G8 aqui, pelo menos por enquanto, garantida, só depende de si, mas na próxima rodada tudo isso pode mudar, certo? Pensando aí na próxima rodada da Série C também, o Confiança, ele viaja para jogar contra o Guarani. Então o Confiança tem um duelo que ele é mais um confronto direto, fora de casa, contra a equipe do Guarani. Na mesma segunda-feira, ou seja, vai ter tempo para viajar, né? Vai ter tempo para descansar como o CSA, mas que vai ter a viagem também, inclusive, que é um pouco mais desgastante, um pouco mais cansativo. Além da viagem, claro, para aqui, para Maceió,
né? Então eles vão ter toda essa logística mais complicada que o CSA para enfrentar essas duas partidas. Já o CSA não tem esse problema da logística, joga em casa contra o Confiança na quarta-feira, joga em casa contra a Ponte Preta na segunda. Então, questão de logística, a situação está um pouco melhor ali para o CSA. Para o adversário de segunda-feira, o Confiança pega um duelo direto na casa do adversário. É um jogo muito difícil contra o Guarani. O CSA pega a Ponte Preta já classificada, já tem 4 desfalques a Ponte Preta e assim, a classificação já garantida faz com que a Ponte não precise fazer uma pontuação tão mais alta assim, porque muda pouca coisa para a próxima fase, não dá vantagem nenhuma. A posição entre o primeiro e o oitavo só vai definir a posição dos times nos grupos. Ou seja, a Ponte Preta encara esse jogo com muito mais leveza e até sem aquela necessidade de ir para a disputa com tudo, né? Então assim, o CSA já se complicou várias vezes contra times assim, que jogam leves e sem a necessidade do resultado, mas que acho que vai ser uma sequência até um pouco mais leve para o CSA nessa Série C, pelo menos na próxima rodada. Falando sobre o momento atual do adversário, o time do CSA vem numa fase muito ruim na Série C, né? E o Confiança vem numa fase muito boa. O Confiança vem evoluindo muito. Então assim, acho que eu citava a posição do CSA na tabela da Série C e a posição do Confiança na tabela da Série C como algo que, além do mando de campo, trazia a obrigação da classificação para o time do CSA, o favoritismo para o time do CSA. Agora a gente já não vê mais assim. A gente vê um Confiança que vem evoluindo muito na tabela de classificação, vem ganhando jogos a rodo, mas tem uma coisa: as contratações da equipe do Confiança, né, o Confiança estava muito mal no começo da Série C, estava atolado na zona do rebaixamento. Eu não sei quantas contratações o Confiança fez, mas quem foi contratado após o dia 6 de junho não pode jogar a Copa do Nordeste, certo? Então o CSA vai enfrentar o Confiança com o mesmo time que enfrentou lá na fase de grupos, praticamente, né, que o CSA venceu aqui em Maceió, e acho que também no jogo da Série C que a gente empatou aqui em Maceió, né, uma boa parte daqueles jogadores. Reforços que o CSA também não pode utilizar nesse jogo: o Ciel, o Biazos e o atacante Adiel. Além do Jackson, zagueiro, todos esses chegaram após a data limite, que eu falei, dia 6 de junho, para inscrição de novos atletas na Copa do Nordeste. O Jackson já não joga mesmo, então não é nem desfalque, a gente já conta com a ausência dele, mas são esses 4 atletas que o CSA não pode utilizar. Fora se alguém tiver lesionado, né? A gente viu que o Camacho estava sendo ali resguardado, né, por conta de um desgaste físico. Ele fez alguns treinamentos separados, mas não é exatamente uma lesão, é mais para resguardar o jogador para a sequência. E o goleiro Gabriel Félix ainda segue em dúvida. Então, ficamos aí nessa dúvida exatamente quem vai jogar, certo? E para esse jogo, a gente deve ter ali o Gabriel Félix ou o Georgemi, se o Gabriel Félix não puder jogar. Creio que o treinador não vai mudar muito a nossa defesa. Deve ir Betão e Islam na zaga, que era a zaga antes de chegar o Biazos. A outra opção acho que é só o Luiz Gustavo, né? Então deve ir Betão e Islam. Do lado esquerdo deve ir o Enzo e do lado direito o Felipe Albuquerque. Não sei se ele vai mudar. Camacho, se tiver bem, deve ir ao jogo junto com o Gustavo Nicola. Centralizado deve ser ali o Brian, de um lado o Baianinho, do outro o Cachoeira e na frente o Thiago Marques, tá? A não ser que o treinador tente alguma alternativa. Às vezes o Igor entra com uma escalação bem modificada, né? E às vezes dá certo, às vezes não, mas vamos ver o que é que ele vai propor para essa partida, né? Mas assim, a gente enfrenta um Confiança que vem bem confiante realmente, né? Perdoe aí até o perdão da troca, esqueci o nome da figura de linguagem, né? O Confiança tá confiante, né? Então assim, essa brincadeira aí também, né? Mas eles vêm numa evolução grande, mas tem essa questão também dos reforços, né? Não sei quantos reforços o Confiança teve de lá pra cá que não vão poder jogar nesse jogo. Mas assim, o Confiança, ele acho que nessa partida, esses caras que
que vão jogar essa partida, as novas contratações vão ter o foco total na Série C. Esses caras vão dar a vida agora na Copa do Nordeste, porque para eles é uma extensão da temporada, certo? Pode ser o final de mês agora dos sonhos ou o final de mês catastrófico para qualquer um dos dois, né? Pode ser que um time se classifique para o G8 e para a final. Pode ser que o outro time, claro, seria eliminado das duas competições, ou talvez os dois indo para o G8, sei lá. Mas enfim, pode ser um indo para a final, o outro para o G8, né? Então, cara, é uma reta final agora que é muito decisiva, certo? E assim, a gente fica com aquela apreensão natural do torcedor, mas que amanhã estaremos lá no estádio para tentar empurrar a equipe do CSA, certo? A gente conquistou esse mando de campo, então vamos fazer valer, tá bom? Torcedor, vejo vocês no estádio amanhã, certo? Aquele coração saltando pela garganta, né? Mas é isso, gente. Vamos lá que a gente, nessa partida aí, é tudo ou nada agora. Beleza? Vamos nessa, meus amigos. Obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Estaremos lá amanhã. Transmissão, né, no Premiere, mas, como sempre, vamos pro estádio fazer nossa festa, beleza? Abração, galera. Valeu!